Aí galera, tranquilo, numa boa? Vamos falar hoje sobre filosofia no ensino médio, que é algo que constantemente me solicitam a ponto de eu não responder com frequência, porque ficaria muito chato, né? Pois bem, filosofia em sala de aula em ensino médio. Primeiro, temos que contextualizar. Que mundo é esse em que está inserido o ensino da filosofia no ensino médio? Bem, é um mundo em que os jovens são ensinados a acreditar que sabem e que o simples é melhor do que o complexo. Os jovens são ensinados que quem sabe faz, quem não sabe ensina. Muito curioso, né? Pois bem, como assim ensinados a pensar que sabem? Veja, se eu pergunto para um aluno o que é isto, ele vai dizer é um celular. Mas vai dizer com tanta certeza que ele acredita que sabe. Mas se nós perguntarmos o que é um celular e ele for dissertando sobre o que é um celular, ele há de chegar à conclusão que há mais coisas que ele não sabe sobre o equipamento, sobre a tecnologia celular, do que ele acreditava saber. As palavras acabam encobrindo a realidade, porque dizer palavras para o jovem parece querer significar a realidade. Ele fala socialismo, comunismo, ele fala celular, ele fala filosofia, ele fala, não sei o que ele fala. Fala muito, e é bom que fale muito, evidentemente. E ao falar ele expressa uma crença de que ele sabe do que fala. E eu estou apontando para o jovem, não que o adulto não sofra do mesmo mal. Eu vou falar sobre o jovem porque estamos falando do ensino médio, que em tese são jovens que lá estão. Também vem a questão da simplicidade. Ao jovem parece que o simples é bem melhor do que o complexo, porque o simples a gente usa, o simples a gente usufrui, o simples a gente ensina para o outro. Olha aqui! E mostra. E ao mostrar o simples, o outro compreende o simples. E por haver uma compreensão do simples, uma comunicação do simples, uma utilidade do simples, por que o complexo? E por que o parecer saber, utilizando palavras? E por que o simples parece ser o melhor, é tão ensinado assim? Porque o simples, porque o parecer saber são comercializáveis. Os jovens compram ideias, assim como compram produtos na loja, porque se sentem melhor, porque se sentem confortáveis, porque é fácil, troca-se dinheiro pelo produto ou troca-se uma compreensão de mundo por uma ideia simplificadora, um jeito de ser, de pensar, né, que é mais fácil, mais utilizável, mais simples, mais rápido. A tecnologia ajuda, né? Os emojis ajudam. Enfim, as gírias ajudam a fazer do mundo algo o mais simples e comunicável possível. E, portanto, a filosofia, ela tende a apontar para a complexidade. A filosofia não ignora o simples. Ela pega o simples e o coloca dentro do contexto. E o contexto é complexo.
Então, a filosofia também gosta do simples, mas o compara com o complexo, porque não é uma coisa de gostar apenas. É uma coisa de necessidade. O simples só existe porque tem um complexo. Algo complexo. A laranja só existe porque tem a laranjeira. A laranjeira só existe porque existe a natureza e assim vamos sucessivamente do simples ao complexo. Entretanto, dá para se viver comendo só a laranja sem se perguntar pela laranjeira? Dá. É possível. Entretanto, a filosofia não é muito simpática às pessoas que só comem laranjas, porque ela pretende que se fale da complexidade. E, portanto, na sala de aula, nós vamos trabalhar com alunos que, simpáticos à laranja, terão que discutir a laranjeira e a natureza, quem sabe, a depender do que será trabalhado em sala de aula. Também percebamos que, por exemplo, a matemática, quando o aluno compreende a mecânica da matemática, ele gostando ou não gostando da matemática, ele resolve determinados problemas. Mesmo que ele não goste, nem entenda que 4 dividido por 2 dá 2, basta ele fazer que dá certo. Mesmo que ele não entenda, nem queira entender, nem goste, que primeiro é o parêntese, depois o colchete, depois as chaves para resolver a expressão, desde que ele saiba esse procedimento, essa mecânica, ele resolve. Na filosofia não há sequer uma mecânica. A filosofia não tem uma linearidade que após o aluno compreender algo de filosofia ele consegue resolver os demais questionamentos da filosofia. Portanto, a filosofia parece que já nasce complexa. Pois bem, mas qual é o mundo a que nos referimos? O mundo do adolescente, onde vai se desenvolver a reflexão filosófica no ensino médio. Que mundo é esse? E aqui me passa Paulo Freire, quando pensa a alfabetização, ele diz que primeiro vem o mundo, depois a palavra, e a palavra retoma o mundo. Então, primeiro o mundo. Eu posso dizer que a filosofia poderia ser descrita assim: primeiro o mundo, depois a filosofia, e a filosofia retoma o mundo. Mas que mundo é este que o jovem está inserido? Apesar de eu ter já dado as pinceladas, de um mundo do simples, um mundo de o aluno acredita que sabe o que acredita que sabe, o que a palavra refere, parece que ele sabe, mas é muito mais do que isso. Portanto, para que a filosofia faça algum sentido para este adolescente, é interessante que se pesquise que mundo é esse que o jovem se refere, Esse conjunto, na sala de aula de alunos, são um conjunto de mundos muito parecidos, mas não idênticos, moram na mesma rua, é o mesmo contexto, entretanto não é a mesma coisa essa rua, esse mesmo contexto para cada aluno. Eu gosto muito e para mim funciona ser um tanto socrático, no sentido de fazer questionamentos para os alunos. E esses questionamentos não querem resolver nada, esses questionamentos que eu faço, o que é, para que é, o que tu queres dizer, qual a relação disto com aquilo que tu acabaste de dizer, nada mais é que uma experimentação minha para compreender o contexto desse aluno. Ao perguntar o que ele entende por política, eu vou compreender o contexto dele. Se política for interessante naquele momento, poderia ser, pergunta o que é um celular, então. Por que não? E a partir daí eu vou entender a complexidade da linguagem que esse aluno usa, que os alunos usam, vou entender o contexto social, econômico, vou entender as angústias, vou entender as frustrações, eu vou entender quais são as possibilidades de apresentação da reflexão
filosófica para esses alunos. Então, é o mundo do aluno que vai dizer do meu filosofar em aula. E esse filosofar vai falar sobre o mundo deste aluno. Portanto, a alfabetização filosófica, o letramento filosófico, né? E aqui retomando Paulo Freire, vai se dar em cima da realidade destes alunos. E essa realidade vai se dar pelo próprio exercício do questionamento crítico. Percebam que esse questionamento crítico, no início, né, do fazer filosófico para compreender esse aluno, tem como intenção compreender mesmo como funciona, como está esta turma, da onde ela vem, para onde ela vai, quais são as suas necessidades, e não para já propor algum autor, por exemplo, algum contexto previsto para aquele ano letivo. Não, mas para, de uma maneira socrática, compreender com quem eu falo e para que, portanto, esse aluno possa compreender com quem ele fala. Quem é esse professor? Ele é um professor acessível? Ele é um professor que compreende? É um professor que ouve? Porque, veja, quando o professor se reporta ao aluno, para o aluno contar de seu mundo, o aluno se reporta ao professor, para o professor contar de seu mundo. E o mundo do professor não é só a sala de aula, mas da onde ele vem, o que ele pensa, aonde ele estudou, o que ele está estudando, o que ele vai estudar. Dentro desse mundo do professor está aquela sala de aula e como ele vai se referir a ela. E é importante que o aluno compreenda a compreensão do professor sobre a própria turma e, portanto, passe a confiar. E através deste confiar, ele possa adentrar neste mundo complexo, que ele possa, de uma maneira o menos dolorida possível, começar a se questionar se ele sabe o tanto que ele acredita que sabe. Que ele possa começar a se questionar que o simples é bom porque é útil, será? O simples é bom porque eu me comunico fácil, será? E o complexo, e o contexto do simples. E por que talvez esse aluno passe a refletir o porquê que há tanto interesse em transformar o mundo numa coisa que parece que todos sabem e parece que é tão simples assim. Por quê? Por que será? Né? E aí espero que a filosofia no ensino médio aconteça de uma maneira tranquila e uma maneira que possa fazer com que eu ouça menos que a filosofia é chata, que eu ouça menos que a filosofia é uma viagem. Ouço muito a expressão, é uma viagem. Né? O professor estava drogado, era uma viagem. Né? Que eu ouça menos isso e consiga compreender, perceber mais um aluno que acompanha os passos do filosofar, independente até se gosta ou não, mas que compreenda, que acompanhe e que desenvolva um pensamento crítico que esteja voltado para o complexo, sem evitar o simples, mas que consiga contextualizar o simples no complexo. Ok? Abraço e até a próxima.